Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando para nossa segunda live de Tira Dúvidas do mini curso Missão Educar. Esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, vocês podem ir aqui no aviãozinho e convidar os amigos de vocês, os professores que vocês acham que vão gostar de estar aqui hoje, participando dessa live. Lembrando a vocês que a participação ao vivo é muito importante, que essa live, como ela é de perguntas e respostas, ela vai ser feita da participação de vocês, tá? Então, não é uma live assim que eu venho já com o conteúdo pronto, programado, eu vou respondendo as perguntas e então essa live se faz. Então, é muito importante a presença ao vivo de vocês, tá? Quem aí já assistiu, né, a aula 1, comenta aí eu assisti. Lembrando a vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, a aula 2 estará liberada. Tá muito especial. Eu sou suspeita, mas tá tudo sendo feito com muito carinho. Tô gostando muito da participação de todos que estão participando lá na comunidade do Facebook. Tá uma energia muito legal, uma energia respeitosa. Tô gostando muito de ver isso. Ó, a Rogéria, a Leandra, a galera aí falando que já assistiu a aula 1, né? Micaele, ótimo, muito bom, gente, muito bom mesmo. Vocês já podem começar, inclusive, Giza, podem começar, inclusive, a inserir aqui a pergunta, olha. Por aqui tem uma interrogaçãozinha, não tem? Já podem, já assisti 2 vezes. Vocês já podem inserir aí a perguntinha de vocês, tá? Que vocês tenham. Que aí a gente vai fazendo essas perguntas e respostas e daqui a pouco a gente também vai receber um convidado aqui ao vivo, muito especial. Eu de vez em quando eu faço isso, gente. Eu trago alguns alunos meus para vir aqui conversar com a gente, porque às vezes, o que acontece? Eu acho que quando eu falo da transformação, do que a gente precisa fazer, da caminhada que a gente precisa trilhar, às vezes parece uma coisa um pouco distante, tá? E aí, quando vocês veem um outro professor falando isso aqui, eu acho que vocês também vocês se sentem mais conectados, né? Então, por isso que vai ser muito legal que um pouquinho mais na frente a gente vai receber um convidado aqui para conversar com a gente, um aluno da Educaetos, que eu também não conheço, igual vocês, porque meus alunos são virtuais. Então, vai ser uma alegria conhecê-lo também, tá? Podem começando a inserir as perguntas que vocês tenham em relação ao mini curso aqui. Enquanto isso, eu quero apenas mostrar aqui para vocês. Oh my God. Baixei 2 imagens agora, não está aparecendo aqui. Deixa eu... Tá aqui. Vocês viram lá, né, que a gente falou, gente, durante a nossa aula. Deixa eu desativar rapidinho aqui os comentários. A gente falou das 5 armadilhas da motivação, não é verdade? Que a primeira também é uma estrutura que eu organizei. Vocês devem perceber, né, que eu tenho esse movimento de tentar numerar e sintetizar alguma coisa que eu vejo, né? Nas lives de aquecimento a gente falou sobre isso. E as 5 armadilhas da motivação, elas também são um movimento de tentar sintetizar e deixar mais pedagógico para vocês aquilo que eu acredito que sejam os motivos principais da falta de motivação dos alunos, porque não é uma pergunta tão simples de se responder, né? Porque os motivos, eles são múltiplos e muitos deles estão muito enraizados, tá, gente? Muito enraizados. Então, a primeira coisa em relação à motivação é o sentido. E ele também, de alguma forma, o sentido, ele tem uma ligação com o uso, tá? Os alunos, eles não entendem porque eles precisam estudar, porque eles precisam aprender, porque eles precisam conhecer, tá? Essa ausência de sentido impacta muito na motivação. E se o aluno não estiver motivado, ele não estará engajado. E se ele não estiver engajado, ele não aprenderá. Porque a gente já sabe, a gente já conversou aqui que toda aprendizagem acontece de dentro para fora. O indivíduo, ele precisa estar ativo, ele precisa estar atento, focado, para que ele possa realmente aprender. Esse é o processo da aprendizagem, tá, gente? Então, implica numa dedicação pessoal, num esforço pessoal. Como a gente sabe, a gente não pode pegar as coisas e colocar dentro da cabeça de alguém. Aquela pessoa precisa trilhar a caminhada rumo ao conhecimento. Isso é uma coisa muito importante, né, de acontecer. Então, quando a criança não vê o sentido do porquê ela precisa conhecer, do porquê ela precisa aprender, do que ela precisa ter todo aquele esforço, né? Ela acaba não se motivando.
tá? E isso se deve muito à forma também como a gente educa, tá? Os meios que a gente se utiliza para alcançar, né, os fins educacionais que a gente estabeleceu. Então, muitas vezes, a forma como a gente está apresentando o conteúdo, que a gente apresenta o conteúdo, ela é tão fragmentada, né, tão separada, tão sem conexão uma coisa com a outra, né, que os alunos acabam por não se envolver e por não se dedicar tanto quanto se deveria, tá? E aí, por conta disso, ao longo da história, muitos professores recorreram a brutalidades mesmo, né? E isso aconteceu também, né, tanto na escola moderna, positivista, enfim, tanto nessa escola aí no final do século XIX, início do século XX, palmatória e outras tantas, e isso se estendeu até finais do século XX também, e outras tantas punições ou castigos, né, para que o aluno pudesse fazer aquilo que ele deveria fazer, sendo que muitas vezes o aluno não estava fazendo porque realmente ele não estava vendo um sentido naquilo ali, né, ele não estava diante de alguém que conseguia lhe dar esse sentido, né? E essa brutalidade, ela já existiu também na escola tradicional mesmo, a escola clássica, vamos dizer assim, as escolas gregas, as escolas romanas, né? Pré-cristianismo e pós-cristianismo também, né? Mas ali no pré-cristianismo a gente vê ainda, né, muitos casos de professores que muitas vezes se valiam dessa brutalidade, né? Mas aí ao mesmo tempo a gente vê movimentos de filósofos como Sêneca, como Quintiliano, que já trazem um outro movimento, já lá antes de Jesus, do professor ser brando, do professor ter amor, do professor buscar conhecer o seu aluno e fazer o ensino, né, que ele se conecte realmente, que ele veja sentido, que ele possa, a partir daquilo que ele está aprendendo, encontrar os seus próprios talentos, suas próprias vocações, as suas próprias inclinações, né? E quando vem, né, Jesus, e aí a escola, a gente passa a ter aí então uma fundamentação da escola, que é uma fundamentação cristã, isso se consolida ainda mais, né? Porque inclusive o livro O Pedagogo do Clemente de Alexandria, que é talvez a primeira obra aí da antiguidade cristã, assim, relacionada especificamente à pedagogia. Depois a gente vai ter outras obras, como inclusive o De Magistro, né, que foi escrito pelo Santo Agostinho, alguns anos depois, ali uns 200 anos depois, acredito, de Clemente de Alexandria. E nessa obra, o Pedagogo, ele vai justamente mostrar por que Jesus pode ser considerado o primeiro pedagogo, né? Toda a mensagem de amor e de compreensão e todos os métodos que ele utiliza, né, para ensinar por meio de parábolas, né, por meio de histórias, e os momentos em que ele se apresentava ao povo, né, como ele adaptava a sua fala, dependendo do contexto que ele estava, para conseguir, para sua mensagem ser recebida, enfim. Porque eu estou contextualizando isso para vocês, essa questão do sentido, né, de você conseguir chegar naquela pessoa que você está falando, né, e dando um sentido para aquilo que você está falando, sempre foi uma coisa importante na educação, e quando não bem aplicada, gerava realmente um impacto no envolvimento, na motivação. E muitas vezes, para suprir isso, né, os professores, os mestres, escolas lá, né, seja professor de gramática, seja o que for, porque eram diferentes, né? Você tinha um professor de gramática, o professor de filosofia, o professor de teologia, aí você tem um professor de eloquência, muitas vezes, professor de retórica. Aí vai depender se você está nas escolas gregas, nas escolas romanas, enfim, só trazendo um pouco de história para vocês também perceberem a dimensão de coisas que a gente tem ainda para estudar na educação. Mas então, a gente vê já esse movimento de que quando não se conseguia isso, buscava-se a brutalidade, né? Muitas vezes com os alunos, castigos excessivos, né? Aí, por exemplo, Sêneca, quando Sêneca chega lá nas escolas romanas já dizendo, né, vamos evitar ao máximo o castigo, ele não encontra muita resistência, né? Ao passo que Quintiliano, ele já vai dizer que era para abolir os castigos, tá, gente? Dentro das instituições. Então, e a gente vê, gente, é muito interessante, porque hoje a gente fala muito de metodologia ativa, né, de pedagogia ativa e tal. Daí quando você começa a ler como eram as escolas romanas ali 200 anos antes de Cristo, né,
Aí você vendo, né, a preocupação deles, eles falando da importância de ter jogos, né, da importância do esporte, de outras coisas, né? Você vai percebendo, né, naquele movimento ali, naquilo que eles buscavam para a escola, um monte de coisas que hoje as pessoas se apropriam e dizem que são coisas da pedagogia ativa e que já era feito, tá? Nas escolas gregas havia muita dança, né? Então é muito interessante, porque daí a gente quebra. É muito. O Quintiliano, eu anotei aqui algumas coisas. Quintiliano falava, né, da importância do brincar, de jogar. Olha só que interessante, né? E a gente hoje tá falando dessas coisas, tipo assim, estamos inventando a roda, né? Agora a gente sabe fazer educação, né? 2.200 anos atrás o cara já tava falando isso e a gente tá assim, né? Agora estamos descobrindo como é que faz. Então, é por isso que a gente precisa mesmo estudar a história da educação. Inclusive, esse é o motivo, tá, gente? Eu falei disso na live de aquecimento e postei hoje aqui, ó. E essa imagem, gente, esse post bombou, tá? Bombou. A galera gostou muito. É por isso que tá aí, ó. O número 2, conhecimento limitado sobre a história da educação. Esse post é sobre o quê? Qual que é o título desse post? Olha, gente, olha só. Mas eu com números, olha. 4 carências na formação dos professores, tá? Então, a nossa limitada compreensão da história da educação impacta muito no próprio entendimento que a gente tem do que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, quando eu digo da questão das metodologias ativas, né? Não é que elas não devem existir, mas elas estão sendo utilizadas sem um fim, sem um norte, sem uma pedagogia ontológica, teleológica muito clara, né? Então, mas se a gente vê todo esse movimento das escolas verdadeiramente tradicionais, as escolas clássicas, né? As verdadeiramente, que não são as que a gente chama de tradicional, usualmente as pessoas chamam, né? A gente já vê que sim, é claro que precisa ter uma pedagogia ativa, é claro que precisa ter uma aprendizagem ativa, porque se a pessoa não estiver ativa, ela não vai aprender, né? Ela não vai aprender. Então, eles tinham uma caminhada muito distinta em termos de currículo também, tá? Que hoje no Brasil é muito complicado uma escola adotar, mas é possível, mas vai ser mais fácil na educação domiciliar. Mas havia um foco muito grande na formação do coração, na formação da alma. Ainda que isso seja mais latente nas escolas gregas do que nas romanas, porque nas romanas eles eram muito preocupados também com a vida prática. É mais quando a gente tem um período realmente greco-romano ali já consolidado, que esse conteúdo mais espiritual chega também nas escolas romanas. Mas o objetivo do romano sempre foi, né, formar mais guerreiros mesmo, assim, né? Sempre foi mais esse movimento, tá? Olha aí, né? Tem um livro do Augusto Curry que ele coloca... Curry, sei lá como é que fala. Que ele coloca... Não deve ser curry não, né, gente? Curry feito de açafrão. Bom, do Curry deve ser, né? Que ele coloca Jesus como pedagogo. Tomara que ele tenha referenciado, né, gente? Clemente Alexandria. Porque, assim, o cara falou muito antes dele isso, tá bom, gente? Mas muito antes. Eu não sei, acho que Clemente Alexandria 100 e poucos depois de Cristo, tá? Não tenho certeza do ano, mas é alguma coisa assim, tá? Então eu espero que o Augusto Cury, vendedor de livros, né, muito famoso, tenha referenciado quem primeiro disse isso, né? Muito antes dele. Porque isso acontece muito hoje em dia, tá? A gente vê lá um cara famosão, começa a falar um monte de coisa e fica famoso, né? Vai fazer um TED, não sei o quê, e ele tá falando coisa que já foi falado lá por Aristóteles, sabe? Então, Clemente de Alexandria, até pesquisei aqui agora rapidinho, 160 a 220 depois de Cristo, tá, gente? Então, vamos torcer para que ele tenha tido essa humildade, né? Então, a gente vai tendo uma noção de que estar ativo é fundamental, estar motivado é fundamental, tá bom, gente? Mas a gente precisa fazer isso sabendo aonde a gente quer conduzir os nossos alunos. Então, essa clareza é que nos falta para que a gente possa tomar também as decisões certas. E nos falta também um bom currículo, é claro, né? Um bom foco, né? Na linguagem, isso é muito importante. Mas eu estava falando sobre Jesus, eu vi que a galera gostou aí, né? Então, quando Jesus vem, né, e todo o movimento cristão de realmente, vamos dizer assim, universalização do ensino, né? O ensino agora é para todos, porque o ensino ele sempre foi, de alguma forma, restrito
alguma elite, ainda que nas escolas romanas, os escravos eles podiam estudar, tá? Porque nas escolas romanas, gente, bota a perguntinha pra mim aqui na interrogação, tá? Pra eu não perder nenhuma pergunta. Porque nas escolas romanas não havia uma intervenção estatal nas estruturas escolares, tanto que não havia um currículo único e nem uma metodologia única, tá? A coisa era mais liberada, assim, tá bom? Então, nesse sentido, assim, aí muitos escravos, inclusive, eles podiam estudar e muitos escravos se tornavam também tutores, preceptores, tá? Isso acontecia também, né? Era uma estrutura escravocrata também um tanto diferente do que a gente vivenciou, por exemplo, aqui no Brasil colônia, tá? Mas então, a própria análise, né? Então, o que Clemente de Alexandria ele faz, né, no livro Pedagogo? Ele vai observando todos os escritos, né, dos apóstolos e outros sobre como Jesus ensinava, e aí ele vai traçando o perfil do verdadeiro pedagogo, né? E como ele se utilizava da ciência divina e da ciência humana para ensinar as pessoas. Isso é de uma beleza profunda, né? É um grande aprendizado que a gente pode ter. Então, aqueles que são cristãos também estudarem a Bíblia para dela tirarem também ideias, relances de como a gente pode contribuir para a formação desse ser humano. Ainda que você não vá citar a Bíblia, dependendo da escola que você trabalha, você não possa, não é esse o sentido que eu estou falando, né? É você perceber, inclusive, fazer essa análise de como ele vai trazendo os seus ensinamentos. Isso é muito legal, né? Uma das coisas que ele comenta também é o fato dele sempre trabalhar de forma gradual e progressiva, né? Ele não quer já colocar tudo na cabeça dos discípulos dele, né? Ele vai construindo isso e fazendo sempre um paralelo, trazendo exemplos, metáforas, né? Além das parábolas, as metáforas. Então, o zelo pela verdade, né? Isso é uma coisa, claro, fundamental em Jesus, a verdadeira luz, né? Mas esse zelo pela verdade, esse zelo por aquilo que é real, né? E hoje a gente vê uma pregação exacerbada pelo relativismo, né? Não existe certo e errado, não existe verdade. Então, uma outra coisa também que ele sempre menciona e que isso a gente aprende com Jesus, a gente pode ver nas próprias estruturas por exemplo, dos diálogos platônicos, e quem vai estudar o De Magistro comigo lá na escola dos professores vai ver, né? O livro De Magistro é o Santo Agostinho dialogando com o filho dele, né? O Adeodato. Perguntas e respostas. Então, usar perguntas e respostas, né? Lança uma pergunta, ouve uma resposta, lança uma outra pergunta, ouve uma resposta. E assim eles vão aprendendo, né? Porque não tem como a gente ensinar alguém que não quer aprender. E o indício de que uma pessoa quer aprender é ela perguntar. Se uma pessoa não pergunta, se a sua sala de aula, os alunos não estão perguntando, eles não estão querendo aprender, né? Então, não é só nos diálogos platônicos ou em várias passagens do Evangelho, como também esse exemplo que eu dei de Santo Agostinho, inclusive é muito interessante, né? Porque esse diálogo, né, que ele tem com Adeodato, com seu filho, né? Ele acontece um pouco antes do Adeodato falecer, né? O filho dele falece muito novo, acho que ele tinha 16 anos. E ficou esse registro, né? Ele percebe a inteligência que o filho dele tem, né? Porque o Santo Agostinho, ele vive um momento da vida dele de ceticismo, né? Ele também segue o maniqueísmo e tal, até o período em que ele se converte à Igreja Católica, né? Então, nesse momento da vida dele, ele vive com uma mulher e tem um filho, né? E aí esse filho... ele tem esse diálogo com esse filho no momento que ele já tinha, inclusive, um mosteiro agostiniano. Mas aí, logo depois, o filho dele falece, né? E aí ele segue a caminhada dele na igreja e tendo feito os votos, né? Então, depois ele não tem mais nenhum outro relacionamento, enfim. Aí já dentro da própria estrutura da Igreja Católica, né? Bom, só para mencionar isso, já que a gente começou a falar que vocês gostaram, né? E uma outra coisa também que é trazido, né? Tanto por Clemente de Alexandria, como também por outros estudiosos, né? Do que é trazido, né? A partir de Jesus, do que é trazido para as escolas e para a figura, do papel do professor, do pedagogo, mas o pedagogo somos nós, todos os professores, tá, gente? Essa estrutura de que pedagogo hoje é a pessoa que só dá aula para ensino infantil, ensino fundamental, isso não existia antes, tá, gente? Até esses termos, ensino primário, secundário,
a gente vai tentando, a gente é ótimo, né? Os autores vão tentando distinguir o que era um ensino primário, um ensino secundário, um ensino técnico, uma universidade, porque eles não utilizavam esses termos, né? Assim como também se fala, todos os professores eram de alguma forma pedagogos, mas era professor de gramática, de eloquência, professor de música, professor de astronomia, né? Então, era uma outra estrutura, tá? Então, falando de pedagogo, a gente tá falando de professor, tá bem? Mas uma das coisas que eles mencionam também é a posição ou a presença de autoridade, né? Então, é uma pessoa considerada uma autoridade pelos alunos, né? Então, os alunos o viam realmente, os alunos é ótimo, os discípulos, né? Viam Jesus como a pessoa de referência que eles poderiam confiar naquilo que ele dizia e no exemplo que ele exercia sobre eles, tá, gente? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Quando você vai lá em Quintiliano, né? Que eu falei pra vocês ali, talvez uns 200 anos antes de Jesus, né? Ele falava sobre a importância do exemplo. Ele diz isso nos escritos dele, né? Que a gente ensina pelo exemplo. Então, e as escolas, elas eram basicamente, ali no período romano e tal, grego, as escolas, elas eram feitas pelos nomes dos professores, né? Então, essa escola, esse professor dá aula lá, esse professor dá aula lá. Isso perpetuou durante muitos anos, tá? Muitos e muitos anos. Hoje, a escola, ela tem um nome e tem vários professores ali, e às vezes os pais nem sabem o nome dos professores. Uma outra coisa que Quintiliano fala que é muito interessante é a importância dos pais acompanharem a aprendizagem dos filhos, né? E hoje o que os pais fazem é uma entrega para a escola, né? Ó, resolve aí, né? E eu fui coordenadora pedagógica, acompanhei muitas reuniões de pais e já ouvi coisas assim, né? De eu dizer para uma mãe e falar, olha, o que ela está precisando é de você. E ela dizer, mas eu pago essa escola cara para resolver esse problema, porque eu não vou mudar a minha rotina, eu não posso diminuir o meu trabalho. O meu trabalho é muito, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. Então, eu pago uma escola cara para isso, né? Então, os pais se eximirem também disso é uma coisa muito complicada. Se vocês forem pensar, existe um período da educação romana, ainda quando não tinha uma estrutura escolar, né? Antes dessa consolidação realmente da cultura helênica, né? Da cultura grega ali junto de Roma, que eram os pais mesmo que educavam os filhos. E durante muitos anos eram os pais, os homens, tá? Que faziam essa educação. E depois, um pouco mais jovens, aí as mães davam essa continuidade, tá? Mas na tenra idade ali eram os homens, era de homem para homem mesmo. Mas isso parece muito bonito, mas a gente sabe também que existiam muitos problemas, tá? Durante todo esse processo aí. Como eu falei para vocês, muita brutalidade também de alguns professores. Nesse período também, mais ainda no início, tá? Antes realmente da consolidação da presença grega ali na cultura romana, existia muito infanticídio, tá? Principalmente de crianças que nasciam deformadas. E também eles rompiam um pouco os limites disso daí, né? Isso é uma coisa que depois Augusto foi tentando mudar, enfim, aí tem toda, né, a história grega, romana que a gente já sabe, enfim, que há alguns imperadores, né, como Nero, por exemplo, que fizeram barbaridades. Então nem tudo eram flores, né, gente? Não é disso que eu tô trazendo aqui, a gente tá analisando um aspecto pedagógico. E a gente precisa, gente, né, estudar a história da educação pra gente ter referências, né, pra gente poder crescer como educador e poder trazer alguma coisa que seja realmente autêntica e não ficar reproduzindo críticas que são críticas banais, vazias e desnecessárias, tá? Porque daí a gente tá quase que lutando contra um tal ensino tradicional que a gente nem conhece, que a gente nem estudou, a gente nem sabe o que significa, entendeu? Então a gente começa a bancar uma luta contra algo que a gente... Sabe? Vocês estão entendendo? E aí a gente começa a querer matar coisas que não precisam ser mortas. Como, por exemplo, a aula expositiva, né? Mesmo porque uma aula expositiva conduzida por um professor que tem uma eloquência, que tem uma boa forma de expressão, ela é uma ótima forma de aprender. E por que ela é uma ótima forma de aprender? Porque a aula expositiva, ela exige atenção e foco. E ela trabalha muito com a memória. É claro que em tempos idos a gente tem muita presença da aula expositiva, porque não tinha assim caderno à disposição, né, gente? As pessoas usavam tábua de cera para poder escrever. Então não era assim, vou pegar ali um papelzinho, em qualquer lugar eu consigo um caderninho,
né? Com capa colorida, capa do Aladim. Não era assim, não tinha essa disponibilidade. Então você precisava trabalhar realmente muito com a memória, né? Hoje a gente nem o caderninho do Aladim a gente quer, porque a gente sabe que a gente pode pesquisar na internet depois, né? Então isso tem atrapalhado muito também a questão do nosso foco, da nossa concentração naquilo que está sendo trazido ali. E é claro que isso também impacta muito na aula no envolvimento na aula expositiva, tá? Isso é uma verdade, a gente tem que considerar esses aspectos também, tá bom? Mas são benefícios muito bons da aula expositiva ter que focar e ter que trabalhar com a memória também daquilo que está sendo falado, tá? Bem, então, gente, eu falei esse tanto de coisa que não estava nem prevista, mas além disso, eu coloco como armadilhas da motivação o uso, que é você focar demais num utilitarismo, tá? Você vai precisar disso no mercado de trabalho, na entrevista de emprego. É sempre alguma coisa externa ao conhecimento em si. Mas é claro que todo conhecimento, de alguma forma, ele precisa ter um uso, tá? O grande problema, eu já acho que falei isso aqui, do ensino da sintaxe, é justamente o fato dos alunos não verem uso nenhum naquela análise sintática. Para que eu preciso saber o que é sujeito e predicado? Agora, se você apresenta isso por meio de um texto, que é um texto complexo, né? Um poema, seja um poema épico ou não, mas assim, um texto complexo, e mostra para eles que só a partir da análise sintática ele vai conseguir colocar na ordem direta, né? Depois de ir também no dicionário, entender o sentido das palavras, entender o que o texto está dizendo, aí ele vai ver por que ele precisa saber sujeito e predicado. Só que acontece que muitos professores não sabem também disso, porque não tiveram que fazer isso, não pegaram um texto como, né, sei lá, uma carta antiga, um poema antigo, e tiveram que realmente dissecá-lo, porque a primeira lida não entenderam nada. Então eles percebem, para entender, percebem que precisaram fazer essa análise sintática, né? Então é preciso ter um uso, é claro que precisa, mas a gente não pode cair no utilitarismo. A outra questão é a vontade, no sentido da gente ter a vontade de ter o esforço para aprender, tá? Senão a gente não vai se motivar. É saber que a gente vai errar e tem que tentar de novo, errar e tentar de novo, né? E a gente vai precisar concentrar, fazer resumo, repetir, treinar, né? Ou seja, às vezes dormir tarde. Então é o esforço que a busca pelo conhecimento exige. A questão da gestão, muitas vezes os professores eles não sabem fazer boa gestão da sala de aula, os pulos do gato, né? Que eu detalho assim, com vários exemplos lá no curso de aprendizagem ativa na prática. Então, lá no curso de aprendizagem ativa na prática, eu me dedico muito a mostrar, né, o que é necessário para fazer uma boa gestão da sala de aula. Então, a gestão dos recursos, a gestão do tempo, a gestão da tecnologia, a gestão do espaço, tá? São pequenas coisas que você pode fazer que vai dar a virada na sua sala de aula, no movimento da sua sala de aula. E, por fim, é o conhecimento, tá, gente? Inclusive, nessa quarta-feira, amanhã é quarta-feira? Né? Às 15h33 a gente vai ter a live do Amanhecer o Pensamento. Quem quiser participar, a gente vai falar especificamente sobre essa armadilha da motivação, né? A gente já falou sobre todos, agora a gente vai focar. Então, quem quiser me ver amanhã 15h33 ao vivo, é no YouTube da Educaetos, tá? A gente vai falar só sobre essa. Agora, antes de eu chamar meu convidado, eu quero só responder algumas perguntas, porque eu falei demais, gente. Como é que vocês me deixaram falar tanto? Na nossa cultura, você acredita que a educação domiciliar pode ser uma realidade na atualidade? A educação domiciliar já é uma realidade. Ele já tá aqui, sim, Moi. Já é uma realidade. Muitas famílias já praticam homeschooling, tá? Existem vários movimentos de legalização, porque é só no Brasil que é essa palhaçada, né? Que não é regulamentado. Que bota lá na LDB que a educação é obrigatória, a educação escolar é obrigatória a partir de 4 anos, né? Isso é uma palhaçada, né? Na verdade, você obrigar um pai ou uma mãe a ter que colocar na escola o seu filho, né? Com 4 anos. Senão o conselho tutelar vai... Enfim, você vê nos Estados Unidos, tem famílias e famílias e famílias no Canadá e outros países que praticam a educação domiciliar, é um direito dos pais, tá? Se vocês quiserem pesquisar, é um calhamaço desse tamanho, que é o livro Well Trained Mind, A Mente Bem Treinada, da Susan Wise Bauer. A mãe dela foi criada, por educação domiciliar. Ela criou os filhos dela todos em educação domiciliar e ela mostra o caminho, tá? Como se faz, é um dos currículos, mas você tem a Charlotte Mason, você tem muitos outros exemplos, né?
vários livros sobre educação clássica também que dão esses caminhos, tá? Então já é uma realidade, muita gente pratica no mundo inteiro, e isso tem chegado no Brasil também. A gente desmistifica essa coisa de que pai não consegue, porque se não for formado professor, não vai conseguir educar. Não é nada disso, tá, gente? Todo pai e mãe é habilitado a formar o seu filho, ele vai ter que se autoeducar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que estudar gramática, ele vai ter que estudar literatura, né? Mas é o ensino 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, ele é diferente do ensino escolar 1 para 30, né? 1 para 40, muitas vezes. Então, e além de que são seus filhos, né? E ele os conhece muito bem, então talvez seja a pessoa mais indicada. Mas a escola é um movimento muito bom também. Então, todo esse movimento que eu falei para vocês das escolas gregas, romanas e tal, sempre continua havendo a educação domiciliar, não deixou de ter. Tá? Mas também existiam as escolas, né? Então, aqueles que não iam às escolas, porque elas eram restritas, eram formados dentro de casa. Os mais pobres eram formados para coisa mais de um ofício que tinha ali, e os mais ricos, né? Eles podiam contratar tutores para estarem na casa, auxiliando, né? Os pais ensinavam até determinado ponto, no outro eles traziam os especialistas, sim? Então, é maravilhoso esse movimento e vem sendo resgatado por famílias católicas, evangélicas, espíritas. É um movimento geral que está acontecendo, já está acontecendo, e muitas vezes a gente, como professor, a gente não vê isso, né? Mas os pais que são professores, eles sabem que isso está acontecendo, é um movimento muito saudável. Mirielle, é isso mesmo. Muitos pais querem mesmo deixar na escola por causa da rotina de trabalho e tal, né? Então, aí a grande questão que eles utilizam para... Nem é o assunto da live de hoje, tá, gente? Mas vamos falar rapidinho. Uma das grandes questões que eles utilizam para legitimar que a criança tem que ir na escola é a tal da socialização, né? Só que, gente, a socialização escolar, ela é uma socialização muito restrita também, tá? A gente tem que tentar ver realmente a realidade das coisas como elas são. Quando uma pessoa opta por ensinar o filho dela dentro de casa, ela não vai trancar o filho dentro de casa, o filho dela não vai pra rua, não vai ver ninguém, né? Geralmente tem os amigos no condomínio, em bar, no esporte que faz, tem os familiares que convivem, né? No final de semana, enfim, e faz uma arte marcial e equitação, e sei lá, né? E na rua, vai brincar na rua. A pessoa não fica dentro de casa preso, só vou ver minha mãe e meu pai. Primeiro isso, né? E na escola, a socialização ela é uma socialização muito limitada, a gente sabe disso. Então, a criança vai lá, por exemplo, na quinta série, ela convive com crianças da quinta série, geralmente da mesma classe social, da mesma instância ali que ela vive, no mesmo bairro e tal. Daquela sala de 25 alunos, ela escolhe uns 3 para ser amigo, é isso que acontece de fato, tá? Ela tribaliza, as crianças tribalizam, então quando a gente chega, por exemplo, no intervalo, no recreio, né? A gente vê que as salas, elas brigam. Muitas vezes um irmão, ele é da 7ª série, tem um irmão na 5ª, e ele começa a brigar com o irmão, porque o irmão é da 5ª, inclusive gera até questões familiares e tal. Então, a verdadeira socialização é quando a criança, gente, ela sabe conviver com velhos, com crianças, com bebês, né? Sabe respeitar os mais velhos, pessoas de diferentes classes sociais, tratar todo mundo com respeito. Então, na escola é bem horizontal essa socialização, bem limitada. E além de que tribaliza, né? Então, a possibilidade que haveria de uma criança de 3º ano conviver com uma criança de 1º, isso nem acontece, né? Porque muitas vezes os intervalos são separados, e se não fossem, talvez não haveria. Mas existem exceções. Tem crianças que sim, que convivem bem, né, com outras de outras turmas, mas não pensem que a criança precisa da escola para socializar. A escola é um fenômeno, nessa estrutura que a gente tem hoje, é um fenômeno bem recente, tá? Mas assim, a escola em si é algo muito antigo, mas nessa estrutura que nós temos hoje, nem tanto, que é organizada por idades, tá? Nem sempre foi assim. Já teve também, né? Mas nem sempre foi exatamente do jeito que é hoje. Então, só para vocês refletirem. Mas as escolas são importantes também. Só que quando os pais simplesmente abandonam as crianças lá, nós como professores vemos, né, a dificuldade que é. Agora, a educação domiciliar também é importante, tá? Então, assim, o que está em voga é as famílias poderem optar, né? E isso não impacta em nada a nossa profissão. Podem ficar muito tranquilos. Às vezes me parece que alguns professores têm medo da profissão acabar. Isso não vai acontecer, porque os pais precisarão ainda dos tutores também. Primeiro que as escolas não vão deixar de existir, não se preocupe, a escola nunca vai deixar de existir. E, eu não vou dizer nunca, porque eu não vi o futuro todo, mas as escolas vão existir, fiquem tranquilos. E além disso,
os pais vão precisar de tutores para estarem lá, auxiliar naqueles conteúdos que eles dominam menos, né? Então, mas é isso, esse movimento já tá aí, ó, rodando. Janaína, não sei se já foi falado, mas como desenvolver essa motivação intrínseca. Bem, a motivação extrínseca é essa que sempre gera algum tipo de punição ou recompensa, tá? Então, isso é a motivação extrínseca. Quando você está falando de uma motivação intrínseca, uma motivação interna, você está falando da criança realmente estar motivada para conhecer, para aprender. Ela tá querendo, sabe? Igual ela fica para jogar um videogame ou para viajar, sabe? Ela ter isso, de querer aprender, de querer ir diante de um desafio, mas ela quer superar aquele desafio. Isso é possível. Sério que isso é possível, Janaína? Nossa, parece tão distante da minha realidade. Mas quem aqui convive com uma criança de 3 anos ou conviveu e viu, né, como ele anda na rua perguntando tudo? O que é isso? O que é isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Mas como é que fala isso? A criança quer tanto entender. A gente consegue ver uma criança de 3 anos, 4, 5 anos, o que é efetivamente essa motivação intrínseca? Tudo que ela quer entender, tudo ela pergunta por quê, sabe? Isso é fantástico, isso é um movimento maravilhoso. Então é mais ou menos por aí. É ter essa vontade de aprender, que vocês estão sentindo aqui agora. Por que nós temos aqui 100 pessoas agora participando da minha live, fazendo perguntas? A segunda live da semana, ainda vai ter outras. Eu quero ver os guerreiros que vão ficar aqui até domingo, porque domingo vai ter uma surpresa. Eu quero ver quem vão ser os guerreiros. Por que vocês estão aqui fazendo isso? Já assistiram a aula gravada? Vocês estão aqui fazendo isso porque vocês estão motivados. Então, isso não é restrito a uma criança de 3 anos. Todas as pessoas têm. Vocês estão com sede de aprender. Vocês querem saber, vocês querem melhorar. Entendem? É por isso que vocês estão aqui. Não é verdade? Então, é isso que é motivação intrínseca. Porque você é muito motivadora. Que bom, querida. Acho que estão perguntando do livro, A Mente Bem Treinada, da Susan Weisbauer, tá? Eu vou fazer o seguinte, quando a gente terminar a aula, eu vou mandar lá no canal do Telegram, tá bom? Você me lembra, amor, por favor? Eu agora quero chamar o meu convidado, gente, pra gente conversar com ele, depois eu posso responder mais algumas perguntas. Eu já tô vendo que essa live vai durar mais tempo, tá? Calma aí, vamos lá. Deixa eu ver se ele não saiu, né? Cadê? Não tá aparecendo. Professor Perini, me dá um oi aí, por favor. Gente, não está aparecendo aqui. Professor Perini. Me dá um oi, professor Perini, por favor. Não tá aparecendo aqui pra eu te chamar. Eu vi ele entrando, né? Será que ele saiu? Ah, tá aqui. Nossa, não tá aparecendo pra te convidar, Perini. Não tá aparecendo. Você pode sair e entrar de novo? Quando o seu sair e entrar de novo, vai aparecer uma mensagem, pedir para participar ao vivo. O senhor tem que apertar ali, tá? Sai da live e entra de novo. Aí vai aparecer assim nos comentários. Deixa eu responder uma outra pergunta enquanto ele faz isso. O que acha mais difícil é fazer essa motivação intrínseca, pois alunos de quinto não querem nada. Alunos de quinto, de terceiro, de sexto, de sétimo, de terceiro ano, de quinto semestre de faculdade. Não é só com você, não. É muito interessante, porque eu acho que muitas vezes a gente realmente alimenta dentro da gente, a gente tem essa esperança, é uma esperança mesmo, eu acho, de que o problema é só com a gente, né? Com a nossa turma. Porque daí a gente, quando a gente, olha, não, eu tô falando pra todos, tá? Não tô falando só pra você, não. Parece que fica mais leve, entendeu? Ah, não, a minha situação é pior do que de todo mundo, por isso que eu tô vivendo isso, entendeu? Mas não é só sua, não é só os alunos do quinto ano, tá? Mas, o que acontece? Existe mais chance de um professor da educação infantil pegar alunos motivados do que um aluno do terceiro ano do ensino médio. Porque a coisa foi acumulando realmente.
E muitas vezes vai dar mais trabalho, tá? Eu não vou nem mencionar aqui professor de faculdade, que a situação tá... Ah, mas o aluno, ele escolheu alguma coisa que ele quer fazer, ele vai estar motivado. Nem sempre, tá? Porque ele escolheu, mas ele não sabe estudar. Ele não está acostumado a ter o esforço pelo estudo, o esforço necessário para aprender, né? Então, ele acaba também se desmotivando quando ele vê o tamanho, né, da responsabilidade, essa é a palavra, tá? Então, a gente tem, gente, uma bola de neve que se vai formando, né, dos alunos não terem um sentido mesmo do porquê que eles têm que estudar, porquê que eles têm que estar ali, qual que é o sentido de aprender, qual que é o sentido daquele... Eles vão para a escola, muitas vezes, por causa dos amigos, né? Aí a socialização é por causa da tribo deles ali, de 3, 4 amigos, e depois de determinado momento vai por causa das gatinhas, e assim segue a vida, entendeu? A gente vê poucos alunos que realmente estão com sede para aprender, e quanto mais velhos isso vai ficando pior, tá? Então, isso se deve realmente e muito, principalmente, pela própria estrutura como a gente vai apresentando o conhecimento para os nossos alunos. E o que é mais chocante para a gente reconhecer na gente mesmo, e eu sempre me insiro nisso tudo que eu tô falando para vocês, porque eu fiz isso tudo também. O mais chocante é que a gente vivenciou um ensino desmotivante. A gente foi para a escola sem saber por que a gente estava ali, salvo algumas exceções de professores que a gente gostava mais. E a gente está oferecendo um ensino também assim. A gente pode ter mudado uma coisa ou outra, mas embora a gente tenha vivido isso, a gente também está fazendo a mesma coisa, tá? Então, quando a gente, por exemplo, né, esse mesmo que eu falei, né, da questão das parábolas, das histórias, dos exemplos, a gente vai conectando os alunos com aquilo que a gente está trazendo. Um bom início de aula, ele é fundamental. Você começar a sua aula com um gancho muito bom, sabe? Trazendo ele já para junto de você, gerando já aquele interesse por aquilo que você vai ensinar. Esse início de aula, ele é muito importante. E depois, você ir mantendo essa motivação por meio, contrabalanceando, né? Também histórias, ensinamentos, exemplos, tá? Para que possa se tornar palpável realmente para os alunos, tá? Olha, eu agora vou chamar. Ele conseguiu aqui. Alguém perguntou. Consuelo Buchon não acha quase nada, não, gente. Oi, Perine, eu estou vendo uma. Agora eu estou te vendo. Oi, Tudo bom, professor? tudo bom, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem. Gente, ó, um dos meus alunos Tá mais bom. aplicados, viu? Perine, você está brilhando. Sempre postando as coisas, está Obrigado. avançando no curso. Estou muito feliz, viu? Muito obrigado. Fala um pouquinho de você pra gente te conhecer. Tá, então, eu sou analista de sistema formado, Uhum, né? E mestrado em ciência da computação. Eu dou aula de programação, tá? uhum, Dou aula de programação na faculdade e nas escolas de TI, né? uhum, A minha grande dificuldade, Janaína, hum, era que eu nunca estudei pedagogia na minha vida, né? uhum, Era mais as disciplinas técnicas, tudo, né? uhum, Apesar de ter feito mestrado, mas no mestrado também a gente não aprende isso, uhum, né? Então eu comecei a buscar, né? Eu fiz alguns cursos de metodologia ativa, uhum, né? uhum. Tentei aplicar em sala de aula também, não funcionava. E aí eu achei vocês. Eu achei a Educaex, né? Gostei das lives suas primeiro, né? Depois eu Uhum, fiz o workshop que teve. Agora estou fazendo novamente o mini curso, né? uhum, E entrei para o curso, tá? E uhum. estou gostando muito. Você vê que eu estou sempre fazendo, né? Tá sim. Terminei o módulo 8, vou fazer módulo 9 agora, né? Uhum, uhum, E tá, o que eu sei é o seguinte, que eu acho é o seguinte, cada aula que a gente vê lá, ou cada módulo que a gente passa, dá para a gente
colocar em prática imediatamente, tá? Uhum. Uhum. Embora eu não esteja dando aula presencial, né, estou dando aula online, mais agora particular, né, já dá para fazer, por exemplo, você falou em perguntas, né, como fazer perguntas para o aluno, né? Uhum. Então, já deu para eu fazer, por exemplo, lembrar do que eu aprendi e já fazer perguntas para que o aluno já se engaje mais no Ai, conteúdo, né? coisa Então, nossa, boa. estou adorando, está muito bom. Ai, que bom, Perine, que bom. É, o curso de aprendizagem ativa na prática, né? E eu tô achando muito legal, Perine, porque é o seguinte, lá no curso a gente tem a comunidade, né? Interna que a gente se comunica. Sim, E assim, eu vejo o seu esforço realmente, né? De comentar, de postar, de, assim, de mostrar, né? Que aquilo como você está se desenvolvendo, como você está aplicando, isso me deixa muito feliz, assim, da sua confiança. E eu gostei muito de ouvir essas palavras, né? Essa questão de perguntas, né? É muito interessante, porque é uma coisa aparentemente tão trivial, né? Fazer pergunta. Só que existe sim, um jeito melhor de fazer pergunta para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? E a gente exato. desvendar isso é muito importante, porque Uhum. essa pergunta, esse diálogo, né? A pergunta e resposta vai conduzindo o aluno para o entendimento que ele nem imaginava que ele poderia ter, né? E é tão interessante isso Perfeito. porque essa é a forma como a gente aprende, inclusive com a gente mesmo, né? Quando a gente está com a gente, por exemplo, quando a gente terminou de dar uma aula, né? Aí a gente vai pensar sobre a aula que a gente deu, né? Aí o que a gente fica fazendo? Uhum. A gente fica se perguntando: será que eu podia ter falado de um jeito diferente? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu não poderia ter trazido outro material? Né, a gente Uhum. fica se perguntando e se respondendo. Porque a melhor forma da Sim. gente chegar num consenso, num entendimento, numa aprendizagem é, né, por meio de perguntas e respostas. Isso é muito interessante. E Uhum. Perini, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que você vai entrar no módulo 8, né? Ou 9? Vou entrar no 9. Vai entrar no 9, né? Então você já está na terceira insígnia já está caminhando para conseguir a terceira insígnia, né? Você já terminou o norte e o ponto de partida, né? Não, estou no ponto de partida. Ah, o 9. Ah, não, o 9 acho que é o primeiro do. O 9, 4, 5. O 9 não é o primeiro da trajetória? Não, não, está no ponto de partida ainda. Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar aqui, Perine, porque nem eu confundo às vezes. Eu posso mostrar aqui rápido? Será que eu vou conseguir mostrar com você aqui? Deixa eu tentar mostrar. Eu tenho aqui a imagem, ó. Mas ele não tá com os módulos. Não, mas você sabe melhor do que eu que você está lembrando, né? Que você está fazendo agora, então não tem Uhum. problema. E Eu aí, passei uma insígnia que é a norte, né? Insígnia norte eu fechei. agora você vai Agora, chegar na na ponto de insígnia partida, eu não ponto de fechei partida. ainda. Uhum, tá. E aí, É. em relação ao norte, né? Porque o curso está organizado no método 4FE. Em relação ao norte, teve alguma coisa que mais chamou atenção? O que mais me chamou a atenção é no sentido de educar que você fala, Uhum, né? Porque eu sempre dei aula, eu dou aula há 24 anos de docência, eu tenho, né? uhum, Mas eu nunca pensei nesse sentido, né? E uma coisa também que eu achei interessante é sobre conhecer a essência da área do conhecimento da gente, uhum, né? uhum. Porque eu tenho tido dificuldade, problemas, acho que todo professor tem. Por exemplo, na faculdade é assim, de repente o coordenador vem e te dá uma disciplina que você nunca Nossa, ministrou, na faculdade isso né? acontece demais. E aí o que que acontece? Tudo bem, é da sua área, tudo, mas você não domina aquela parte, né? Por quê? Porque a gente não conhece a essência daquilo, né? Uhum, Então, isso aí que eu achei interessante também. E estou uhum, começando até a ler livros sobre a minha própria área, né? uhum, Embora eu tenha uma biblioteca enorme aqui, tantos uhum, livros, né? uhum. Mas depois aqui, quer dizer, você pega, assim, vou fazer essa prática com os alunos, vou estudar aquilo lá. Mas não é só isso, né? Você tem que Não. conhecer toda a essência. Isso é muito Isso é importante. Nossa, interessante. isso é muito importante. Isso já aconteceu muito comigo. Na verdade, isso costuma acontecer mais com faculdade. Na educação básica, isso costuma Uhum, acontecer mais na escola, né? Na educação básica, isso costuma acontecer mais nas disciplinas de contraturno e tal. Mas o que é uma coisa que eu comecei a fazer? Às vezes eu não tinha tempo hábil para estudar toda aquela área ali, por exemplo, eu vou dar avaliação de impacto ambiental. Vamos supor que fosse uma coisa que eu não uhum, nunca tive, uma disciplina que eu nunca tivesse ministrado e me colocaram ali, né?
Então, eu vou aprender sobre aquilo, as coisas necessárias para poder dar aula, mas às vezes eu não vou ter um tempo para aprofundar. Mas uma coisa muito importante Uhum. é você pegar pelo menos a essência do curso, tá? Porque o que acontecia Sim. comigo, como geografia é área ambiental, eu dava aula para engenharia civil, engenharia da produção, engenharia de Minas, eu dava aula para geografia, para biologia, para muitos cursos, né? Porque vários cursos têm uma relação com a área ambiental, com a pedagogia também, né? Que é na área da educação, psicologia. Então, eu tentava pegar a essência daquele curso também, tá? Para eu poder dialogar com aqueles estudantes daquele curso. E aí, então, eu pedi uma Uhum. reunião com o coordenador daquele curso, né, para ele também me dar um panorama melhor, para eu entender, né? E procurava estar nas reuniões e pedia também ao coordenador se ele podia me indicar algum professor que seria o melhor para eu conversar, né, para eu ler também os documentos que eles tinham de referência. Assim, eu ia buscando para facilitar o meu trabalho, para eu conseguir dialogar melhor com aqueles alunos, né? Isso é uma coisa muito importante. Legal. Legal, querido. Que bom. Perine, olha, muito, muito bom te conhecer. Eu estava querendo te conhecer. Que bom que a gente teve essa oportunidade. Que bom te ouvir, viu? Você é um aluno muito querido. Também Continue gostei muito. aplicado. E agradeço o convite, achei legal. Gostei de conversar também com vocês. E a gente conversa, a gente marca outras também, que aí você já pode me atualizar melhor de como tá. Então vai seguindo no curso, qualquer dúvida você me diz lá. E a gente vai ter uma mentoria. Que dia vai ser, amor? Eu já vou te dizer de primeira mão aqui. O Moisés já me dizer. Esse mês, tá? Para você já se organizar, mas a gente também sempre se vê na EdProf, né? Que você também tá na EdProf, né? Sim, tô também. É no dia 18, tá? Dia 18 temos mentoria. A gente já, acho que ele mandou por e-mail, não sei se ele já mandou. Eu recebi, sim. Ah, então tá bom. Já tenho também. Então tá, Perine, tudo de bom para você, viu? Boa noite. Obrigado para você também, né? Boa noite. Boa noite. Aqui, gente, é bom demais, não é? A gente vê um outro professor como a gente, poder conversar, é algo que é bom demais, né? Bom demais. Travou aqui um pouquinho para mim, mas vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Travou. Como é que tá para você aí? Eu tô sozinha na tela? Ah, para mim o Perini travou aqui na tela. Mas então, deixa eu só explicar. Ah, ele agora saiu. Então, só para vocês entenderem se alguém voou aí na conversa, é porque é o seguinte, que eu falei de insígnia e tal, né? O curso de aprendizagem ativa na prática, ele é organizado como? Ele tem os módulos, X número de módulos, aí cada final de módulo você ganha um marco, aí depois de X marcos você ganha uma insígnia. E são 4 insígnias, tá, gente? O norte, o ponto de partida, a trajetória e o pé na estrada com GPS, que são as 4 fronteiras do engajamento, o método 4FE, tá bem? Então, a gente vai trabalhando dessa forma lá. E aí a gente tem a comunidade no Facebook, que o professor pode ir lá, postar, compartilhar, né, os alcances que ele teve. Isso é muito legal, para que eu possa ir acompanhando também e os outros professores. Isso é muito legal, tá? Então, muito bom te ouvir, viu, Perini? Fez muito bem para mim, gostei mesmo. É um aluno, assim, muito legal pra gente, muito legal. Deixa eu só ver se eu respondo mais umas 2 perguntas, então, que a gente tem mais um tempinho aqui. Educaete sempre surpreendendo. Que bom, querida. Vamos lá. O que você tem a falar sobre o ensino híbrido? Bom, o ensino híbrido, gente, ele pode se caracterizar de algumas formas, tá? Primeiro, você pode ter uma disciplina que, na raiz, ela é híbrida, ou seja, ela é uma disciplina que X% da carga horária dela acontece em casa, a pessoa vai estar de casa, e X% da carga horária dela acontece na sala de aula, tá? E isso não necessariamente é meio a meio. Muitas vezes é 20% na sala de aula, 80% em casa, ok? Então é na raiz da disciplina, ok? E pode acontecer de você ter o híbrido, que qual que é o híbrido? Você trabalhar com o seu aluno de uma forma, numa disciplina 100% presencial, mas você vai trabalhar com ele, né? O dever de casa, na verdade, vai ser a preparação para o momento presencial,
tá? E aí dentro da sala de aula você vai fazer a rotação de estações, tem diversas formas que você pode trabalhar com os alunos para que eles possam colocar em prática aquilo que eles já leram em casa, tá? E aí eles vão mais manusear as coisas. Essa é a ideia. É você não precisar trabalhar o teórico, o aluno vai fazer isso em casa, e aí a sala de aula vai ser para eles botarem mais a mão na massa, colocar a coisa em prática, tá? Eu mesma não me habituei com isso, tá? Eu utilizo algumas referências do ensino híbrido no trabalho em grupo, mas eu gosto de dar aula expositiva, eu gosto de trabalhar conteúdo, eu gosto de tirar as dúvidas, eu gosto de ouvir as dúvidas deles, eu gosto de... Gosto disso mesmo, eu gosto de falar, tá? Eu gosto muito de falar, então eu gosto de ter esse momento, mas eu não tenho problema dos alunos levarem coisas para ler dentro de casa e tal. Mas isso é a minha experiência, tá, gente? Isso pode ser diferente para vocês. Eu não estou trazendo aqui verdades absolutas nesse aspecto, não, tá bem? Se preocupa não, Perine. Depois eu até conferir aqui também. Deixa eu mostrar aqui. É nervosismo, né? A gente fica nervoso mesmo. Aparecer ao vivo. No início eu... Ó, esse aqui, gente, é o programa de marcos, tá? De como funciona o curso. Então, ó, Fronteira 1, que é o norte, são 4 módulos, ó. Tá? 3 e o 4. A Fronteira 2, 3 módulos, tá? Aí a Fronteira 3, são 6 módulos, ó. Como organizar uma aula com trabalho em grupo. E vem aqui, ó. Gestão da sala de aula, evidências de aprendizagem, metodologias ativas, roteiros para aulas ativas. Esse módulo está sendo todo refeito. Como conduzir aulas ativas, desenvolvendo a percepção e intuição. Ah, não, aqui a gente já entrou no pé na estrada com GPS, que são os 3 módulos finais, tá? Como conduzir aulas ativas, desenvolvendo a percepção, intuição, inclusão e diferenciação, tá? Então, é isso. O Perini já tem 2 insígnias, isso aí. Eu faço tudo bagunçado o quê, Mariana? Será que foi uma coisa que eu falei aqui que eu não tô lembrando? Ah, você faz os módulos bagunçados. Ai, essa é boa. Ok, gente, mais alguma pergunta? Se não, eu vou liberar vocês, também vou me liberar. Então, vamos retomar aqui algumas coisas em relação ao minicurso. Amanhã, às 9 da manhã, a segunda aula será liberada. Logo depois, a gente vai ter a liberação também do caderno de exercícios, ok? Do caderno de exercícios. E aí, é muito importante vocês fazerem o caderno de exercícios para amanhã à noite a gente se encontrar na nossa live de Tira Dúvidas. Vocês trazerem já a pergunta de vocês, eu ver, né, junto com vocês, eu ver como eu posso auxiliá-los, né, a compreenderem melhor, a entender alguma coisa que não foi possível, não tivemos tempo de falar, porque é corrido mesmo, né? Ou numa aula ao vivo, a gente pode prolongar mais a aula, porque tem essa interação do ao vivo. Mas numa aula gravada, ela não pode ser muito longa, senão vocês não vão terminar de assistir. Tá? Mariana, mas ó, a ordem é importante, hein? Eu não estava sabendo disso, hein? Eu não estava sabendo. Mas olha só, Miriam, para o curso de aprendizagem ativa na prática, ele está com as inscrições encerradas no momento, tá bem? Mas a gente vai abrir agora em novembro. Eu até comentei isso na live de ontem, ok? Então você fica muito ligada. Na derradeira vez ele ficou apenas 24 horas aberto, tá bom? Então é muito importante você ficar ligado aí se você for querer. E a gente já tem uma lista de espera. Sim, o Amanhecer Pensamento é legal, né? Está bonita com lápis no olho e rímel. Ai, gente, o que eu faria sem os filtros do Instagram? Tava perdida. Nessa canseira que eu tô, que o menino não dormia. O Moisés teve que correr ali pra colocar o menino pra dormir. Esse negócio que não é real, não, gente. Eu não sei nem passar. Olha aqui, ó. Ó. Eu não sei nem passar, levanta cílios. Rímel. Não sei nem passar, gente. Eu não sou boa de maquiagem. Me maqueio muito pouco, na verdade, quase nada. Janaína, boa noite. Eu queria te agradecer. Fiz aquela semana de empreender na educação e fiz até panfletos, Instagram. As pessoas estão me conhecendo. Que bom, que legal, querida. Do plano B, né? Muito bom.
Eu quero colocar meu nome na lista. Adriana, a lista de espera, ela já está fechada. Ela foi feita, né, tempos atrás, então agora você tem que ficar realmente ligada aqui, tá? Para quando a gente avisar. A gente vai avisar primeiro as pessoas da lista, mas também, né, há de sobrar vagas aí para outras pessoas. E a gente vai avisar tudo por aqui, tá? Mas é importante já comprar no início, justamente por conta desse problema, né? Como eu falei para vocês na vez passada, ficou só 24 horas aberto, tá bom? É, beleza, gente. Bom, eu acho que não tem mais, né? Tem umas outras duas aqui que estão similares ao que eu já respondi. Que bom, Regina. Então tá, queridos, vamos repousar, porque amanhã, 9 horas, temos aula nova. Participem da comunidade do Facebook, comentem lá, vejam os comentários dos colegas. É muito importante isso, porque eu leio tudo, tá, gente? Então é muito legal. O canal do Telegram também, a gente está passando todas as informações. Entra lá, o canal do WhatsApp, tá? O meu objetivo é que vocês me sintam bem pertinho aí de vocês durante essa semana. Vamos aprender juntos, tá? Muito importante. Amo estudar com você, professora Janaína. Você me ajuda muito. Obrigada. Que bom, querida. Eu fico muito feliz, tá bom? Grata pelas suas palavras. Você transmite uma paz, uma segurança. Depois vocês perguntam para o Moisés se eu sou essa paz toda aí. E a segurança eu venho buscando, né? Estudando. É como eu falo para vocês, assim, eu nunca paro de estudar. Eu tô sempre lendo, tô sempre estudando. Isso muitas vezes me custa muito caro, assim, de cansaço mesmo, né? Por conta de toda a rotina da vida, e graças a Deus, né, eu tenho também sempre auxílio, isso é muito importante, né? Ó, Moisés querendo live ao vivo, gente. Vou contar tudo ao vivo. Tá doido, não vou marcar, não. Vai me expor aí negativamente. Coloquei sua foto no Face, tem problema? Qual foto? Do post? Eu já comprei o livro de Magistro, vai chegar na sexta-feira, maravilha, porque a gente vai mandar as informações de como vai funcionar o clube de leitura nesse final de semana. O clube de leitura faz parte da EdProf, tá, gente? Que é a escola de professores. É uma outra coisa. O curso de aprendizagem ativa na prática é uma coisa, a EdProf é outra coisa. De nada, gente. Então tá bom. Eu não entendi, Eve Klein, o que que é que você postou. Você me avisa aí, tá bom? No privado, tá? É, Que bom que você gostou, Viviane. Fico muito feliz. Eu queria ter comentado o post de hoje também, dos problemas, mas eu vou comentar então na live de amanhã, enquanto eu tiro dúvidas da aula 2, aquele post dos 4 problemas. Porque, gente, foi impressionante. A galera gostou muito do post, tá? Então vai ser legal a gente dar uma comentada também. Amanhã eu faço isso, tá bem? Então tá, gente, tudo de bom. Boa noite. Vamos juntos? Humanizar a educação? Tchau, gente.